Queridos, eu disse na semana passada que o culto de Páscoa é um dos cultos mais importantes da vida cristã, porque o culto de Páscoa, ou esse período de Páscoa, né, que compõe aí 4 dias, 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo, e um dia que é o dia da preparação, esses 3, 4 dias, eles foram dias importantes dentro da história da igreja, dentro da história da humanidade. O período em que Cristo foi julgado, se é que podemos dizer que aquilo foi um julgamento, né? O maior julgamento da história da humanidade. Temos alguns advogados aqui, Neia, Paulinha. Quem mais é advogado? Além das duas. Ó, o Zezé é advogado. Diego é quase, né? Bateu na trave. Porque aí quando ele estava formando, Deus falou com ele assim: não, você não tem advocacia não, meu filho, eu vou te dar outra coisa. Prepara-te. Bom, mas os advogados que estão aí, se você ler a história do julgamento de Jesus, foi uma grande farsa, né? Porque foram testemunhos mentirosos, histórias fantasiosas, ou seja, o maior julgamento da história foi uma farsa, foi uma mentira. Por quê? Porque o plano de Deus consistia na morte de Jesus. Jesus precisava morrer. Por quê? Por mim e por você. Naquele momento, estava sendo imputado a ele, estava sendo colocado na conta dele a nossa dívida. Ele era o nosso substituto. Ele ia nos substituir naquela cruz. E é tão emblemático, né? Cada detalhe da crucificação, eu gosto tanto disso, que a cruz era para Barrabás. Ela era maior do que Jesus. Por isso eles tiveram que esticá-lo e deslocar o ombro dele, para que ele coubesse naquela cruz, exatamente nos dando uma amostra de que aquela cruz não era para ele, para quem que era, para mim e para você. Então ele assume o nosso lugar. Ou seja, a Páscoa, ou esse período, né, de que nós celebramos a Semana Santa Páscoa, é muito importante. Eu queria começar, vamos ler 1 Coríntios capítulo 5. Ali, ó. 1 Coríntios capítulo 5. Se você quiser, pode acompanhar ali. Vamos ler a partir do verso número 6. Hoje eu vou ler tudo na NTLH. Então, talvez pode ser um pouco diferente, você pode acompanhar até o versículo de número 8. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Você conhece aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Versículo 7. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que o Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Versículo 8. Então vamos comemorar a nossa Páscoa. O que está escrito no versículo 8? Vamos comemorar a nossa Páscoa. Agora um detalhe: não com pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Ou seja, o que Paulo está dizendo nesse texto, irmãos, é que nós devemos comemorar a Páscoa. Nós devemos celebrar esse momento. Devemos celebrar esta festa chamada Páscoa. Mas o que me chama a atenção e o que nós precisamos entender é como vamos comemorar essa Páscoa. Por quê? Porque nós podemos fazer, por exemplo, como os judeus. Os judeus, eles comemoram a Páscoa, né, como o quê? A saída do Egito. Ou seja, a fundação do Estado de Israel, a fundação da nação de Israel, o país de Israel passa a existir. Ou nós podemos comemorar com os católicos, fazer uma encenação da crucificação de Jesus, né? E eu estava até falando aqui no início do culto sobre atores e atrizes que durante o ano todo se matam e
e fazem todo tipo de atrocidades. E aí na época da Páscoa viram Jesus, né? Viram Maria, se transformam. Para o quê? Para homenagear Jesus, como se Jesus precisasse de alguma homenagem, como se Jesus precisasse que fizesse de novo a encenação de sua crucificação. É óbvio que você pode fazer, tem algumas igrejas evangélicas que fazem a cantata de Páscoa, a Julinha, né, filha da Fabi e do Dani, vai participar hoje de uma encenação, não tem problema. Agora, o que Paulo está nos dizendo é o seguinte, que nós precisamos entender o que aconteceu naquela Páscoa há 2018 anos atrás. O que aconteceu porque foi exatamente em decorrência da festa da Páscoa dos judeus em Jerusalém que Jesus foi crucificado. Foi exatamente no período dessa festa da Páscoa. Então Paulo fala o seguinte: vamos celebrar a Páscoa. Bom, para entendermos e para celebrarmos a Páscoa, nós vamos precisar entender quando é que Deus deu a ordem, a origem dessa festa. Então eu queria que você fosse comigo para Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler, né, alguns versículos. Engraçado como que nós celebramos a Páscoa, né? Não comemos carne. Então vamos fazer um bacalhau, uma bacalhoada daquelas assim maravilhosa, né? Bacalhoada, um amigo ali, português da Gema, já falou, meu Deus. Né? Aí então a gente, não vamos comer carne, então fazemos aquela bacalhoada deliciosa, né? E como sobremesa, um belo ovo de Páscoa, não é assim? Amém. Normalmente é assim que celebramos a Páscoa, né? Mas vamos entender. Êxodo capítulo 12, a partir do verso de número 1. Todos abriram? O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito e ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Não sei se vocês sabem, o calendário judaico ele é diferente do nosso. Por quê? O nosso ele é antes de Cristo e depois de Cristo. Então estamos no ano do nosso Senhor de 2018. Mas os judeus não. Eles estão no ano de 5.000 e alguma coisa, que agora não me lembro. Por que eles estão nesse ano? Como que começou a contagem? O primeiro ano, o primeiro dia, o primeiro mês foi esse dia aqui. O calendário deles começa exatamente nesse dia aqui. Então, o primeiro mês, versículo 3, diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer um animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. Na tarde deste dia, o povo israelita matará os animais. Deixa eu só explicar rapidamente isso aqui. A ordem de Deus é o seguinte: você vai começar a contar a partir de hoje. A partir de hoje, no dia 10, você separa o cordeiro. Separa, não sacrifica. Deixa ele separado durante 4 dias. E aí no 14º dia, você pode sacrificar o cordeiro. Nós vamos falar de cada um desses versículos. Eu estou só mostrando alguns detalhes para vocês entenderem. E daqui a pouco nós vamos levar isso lá para a Páscoa, onde Jesus foi então o nosso cordeiro pascal. Foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. Versículo 7. Versículo 7. Pegarão um pouco de sangue e passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos.
Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Versículo 9: a carne não deverá ser comida nem crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte, queimem o que sobrar. Versículo 11: já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Essa é a Páscoa de Deus o Senhor. Versículo 12: nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Amém? Até aí. Irmãos, o que nós precisamos entender é que tudo o que está no Antigo Testamento é sombra do Novo. Eu gosto de um exemplo que o pastor Luciano Subirá dá sobre a sombra da mão. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a minha mão, em contraste com a luz, com a iluminação, eu vou ter uma sombra. Então, a diferença é que o judeu, quando ele olhava para o Antigo Testamento, ele não via a mão. Era como se ele estivesse na mesma altura da mão. Então ele só via a sombra. Ele sabia que era uma mão. Ele podia até saber o tamanho daquela mão. Ele podia saber o tamanho daquilo. Mas ele não podia ver a textura. Ele não podia ver a cor. Ele não podia ver os detalhes dessa mão. Hoje, quando nós olhamos para a Bíblia, nós já temos um relance melhor. Nós já conseguimos ver a mão e vemos a sombra. Então, quando olhamos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, falamos: olha, aquilo é uma sombra. Mas qual é a realidade? É essa aqui. Agora, chegará um dia em que nós poderemos ver de cima. Aleluia. Aí nós veremos claramente tudo o que Deus fez. Glória a Deus. Então, por que muitas vezes nós não entendemos o Antigo Testamento? Porque nós não olhamos ele como uma sombra do Novo. E aí a gente vê algumas coisas, por exemplo, essa história aqui da Páscoa, e a gente fala: não entendi nada. Matar um cordeiro, passar sangue em umbral de porta, porque o anjo destruidor, o anjo vai passar e vai matar todos os primogênitos. Se você lê esse texto sem a perspectiva do Novo Testamento, você não entende, acha até chato, que é o que muita gente acaba fazendo. E se esquece de que tanto o Novo como o Velho são palavra de Deus. É interessante que Jesus, para citar um exemplo, ele falava assim: vós já estáis limpos, e limpos pela palavra. Já viram esse texto? Ou, por exemplo, Jesus, ele citava as Escrituras Sagradas. Já viu Jesus citando as Escrituras Sagradas? O que eram as Escrituras Sagradas no tempo de Jesus? Ele chama de Escrituras Sagradas. Aleluia. Então, queridos, o problema é que a gente não olha o Antigo Testamento na perspectiva do Novo. E aí, por não fazer isso, a gente acaba não entendendo muito bem o que acontece ali. O que eu vou fazer nessa manhã, e eu dei uma parada em Romanos, exatamente porque eu acho importante a gente entender exatamente o que é essa Páscoa, e como disse o apóstolo Paulo, nós devemos celebrar a Páscoa. O que eu vou fazer nessa manhã é te ajudar a entender essa sombra, te ajudar a entender cada detalhe desse texto que nós lemos de Êxodo, e você vai ver a riqueza que contém nesse texto. Para começar, eu gostaria de voltar na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, mas nós vamos parando aí e falando de cada uma dessas coisas. Primeiro, versículo 1 diz assim: o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Aonde eles estavam? No Egito. O que significa Egito, irmãos? Qual é a figura do Egito para os nossos dias de hoje? O Egito representa a escravidão, representa a prisão. Então, o que Deus está falando é o seguinte: um dia eu falarei com o povo que está preso.
Quem é o povo que está preso? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Não precisa dar glória a Deus, não. Porque somos nós. Somos nós. Então o que Deus está falando é o seguinte: um dia eu vou visitar o meu povo na prisão. Meu Deus. Um dia eu vou visitar o meu povo na prisão. Você já viu Jesus falando assim, eu não me lembro no começo do texto, mas ele fala, eu vou parafrasear, tá? Ele fala assim: precisamos visitar os presos nas cadeias. Já viu assim? E o que a gente faz? Não, eu preciso ir na cadeia visitar o preso. Não, o preso é você, meu amado. O preso sou eu. Quando ele fala precisa visitar o preso, ele está falando eu preciso te visitar, porque senão você vai ficar preso o resto da vida aí. Então, Deus começa a falar para Moisés o seguinte: eu vou me lembrar dos presos. Irmãos, a salvação é uma das coisas mais injustas que existe na humanidade. Deus não precisava nos salvar. Irmãos, no lugar de Deus, eu faria como o Capitão Nascimento queria fazer no Tropa de Elite 2. Fecha a chave, não é? Tranca a porta, fecha com a chave, joga a chave fora e deixa eles lá. Deus podia, irmãos, Deus podia fazer isso com a gente. Ele podia fechar a porta e falar: vamos ficar aí. Vamos ficar aí. Por quê? Porque o problema é que eu dei tudo para vocês direitinho. E vocês é que erraram. Mas, versículo 1: o Senhor Deus falou com Moisés. Aleluia. O Senhor Deus falou com Moisés: eu vou na prisão. Aleluia. Eu vou na prisão. E ele veio nos encontrar. Então, ele começa dizendo que um dia, ele iria na prisão. Versículo 2 fala o seguinte: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um cordeirinho, um cabrito para a sua família. Isso é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Versículo 5: o animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. Na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Irmãos, tem um dia que Deus marca como o fim do domínio do Egito. Um dia que Deus marca como o fim do domínio de Faraó. E é interessante que é o dia 10. Deus fala: conta a partir de hoje até o dia 10. Por que o dia 10 é emblemático? Porque 10 na Bíblia representa juízo de Deus. Meu Deus. Então, o que Deus está falando é o seguinte: um dia eu virei para julgar o Egito e Faraó. Um dia eu virei para julgar o pecado e o diabo. E todos aqueles que se encontrarem cobertos com o sangue do Cordeiro não serão tocados pelo meu juízo. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra versão desse mesmo texto, estou adiantando um pouquinho aqui, mas eu queria só que vocês entendessem. Fala assim: o cordeiro não poderia ser assado e nem cozido, ele deveria ser queimado no fogo, porque o fogo representa a ira de Deus. Ou seja, um dia a ira de Deus, qual dia? No dia 10. É engraçado que a Bíblia diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Ou seja, ele veio exatamente no momento certo, no dia 10, o dia que Deus começa a fazer justiça. Como nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro, ou seja, cobertos com a justiça de Cristo, a ira de Deus não nos toca.
Então, quando ele fala dia 10, ele está anunciando profeticamente que nós já estamos debaixo da justiça de Deus. Amém? Amém? O versículo 3 diz que o cordeiro seria separado no dia 10. Não é isso? Mas ele deveria ser sacrificado no dia 14. Bom, aqui nós encontramos o texto que vai levar Jesus para dentro de Êxodo 12. Exatamente nesse ponto nós colocamos Jesus na história. Quer ver? Lucas, capítulo de número 23, versículo 4. Aliás, não está errado. Eu não separei o Lucas 23, 4. Então tem, tá? Nós vamos ler. Deixa eu explicar isso. Jesus, ele anda por toda a terra durante 3 anos. Amém? Se você ler no livro de Marcos, você vai ver exatamente que Jesus chega em Jerusalém. E apesar de todos os seus discípulos dizerem para ele o seguinte: Jesus, não vamos em Jerusalém porque eles vão te matar lá. Jesus chega em Jerusalém exatamente no dia 10, faltando 4 dias para a Páscoa. Meu Deus. Ele chega exatamente faltando 4 dias para a Páscoa. Qual é o outro detalhe? O cordeiro que era separado no dia 10, por que o cordeiro precisava ser separado? Porque ele não podia ter nenhum defeito. Então, se aquele cordeiro ficasse no meio dos outros, ele poderia machucar uma pata, poderia haver uma briga entre os dois e de alguma forma ele se machucar, e aquele cordeiro que era sem defeito passaria a ter defeito. E outra coisa, para você celebrar a Páscoa, você tinha que pegar o cordeiro, e aí vem o detalhe, você tinha que pegar o cordeiro e levar para o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote queria dizer: esse cordeiro é sem defeito. Preste atenção, esse é um detalhe importante. O sumo sacerdote precisaria dizer o seguinte: esse cordeiro não tem defeito. Bom, dito isso, Lucas capítulo 23, versículo 4. Então disse Pilato aos Pilatos. Meu radiador está fervendo. Então disse Pilatos aos chefes dos sacerdotes e à multidão. Vocês estão abertos aí, Lucas 23, 4? O que Pilatos disse? Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Irmãos, era o cordeiro sem defeito. Era o cordeiro sem defeito. Pilatos chama todo Israel, chama os sumos sacerdotes e fala o seguinte: não encontro defeito nenhum nesse homem. Ou seja, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele nem sabia disso, né? Mas ele estava exatamente declarando: este cordeiro pode ser sacrificado como substituto. Então, nesse ponto, nós colocamos Jesus exatamente dentro da Páscoa de Êxodo. Outro detalhe do texto que lemos é que cada família deveria se reunir para sacrificar o cordeiro. E ele diz o seguinte: quando a família fosse muito pequena, como é o caso da minha, o caso do amigo também, alguns aqui que tem um filho, aí o que deveria fazer? Juntar mais famílias. Por quê, irmãos? Porque a Páscoa, ela não deve ser celebrada sozinha. Nós devemos celebrar e anunciar a morte do Senhor até
que Ele venha. Amém. Quando a Bíblia diz, e nós lemos, né, que cada família devia se reunir, isso nos relembra da necessidade de evangelismo. Então a Páscoa é um momento de nós lembrarmos do quê? Que nós temos um encargo de evangelizar todo mundo. Nós devemos lembrar que a ignorância não salva as pessoas e que nós temos que ir até os confins da terra, levando a boa notícia de Deus. Qual é a boa notícia de Deus? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Dentro da Bíblia nós temos vários exemplos de Deus visitando famílias. Por exemplo, Ló, lá em Sodoma e Gomorra, Deus foi lá e visitou quem? A família dele, tirou toda a família de lá. Ele não tocou apenas Ló, ele tocou toda a casa. Quem mais que nós temos como exemplo? Noé. Deus salvou quem? Noé e sua casa. Aleluia. No Novo Testamento, quem nós temos? Carcereiro de Filipos. Lembra? Paulo e Silas estavam na prisão. E aí qual é a palavra que Paulo dá para ele? Creio no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Ou seja, um plano de Deus para a família. Então Páscoa é tempo de você lembrar. Você é resposta de Deus para sua casa. Aleluia. Você é resposta de Deus para sua família. Irmãos, a resposta para sua família não está na mudança de governo. A resposta para sua família não está no médico, em mais saúde. Não, está em você, dentro de você. Você tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto dessa parte aqui. Eu estou colocando Jesus dentro da Páscoa. Estou colocando Jesus dentro de Êxodo 12. Olha aqui. O Êxodo 12, 6 diz o seguinte: vocês o guardarão até o dia 14. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Ou seja, Deus marcou uma hora. Falou assim: vocês só poderão celebrar a Páscoa de tarde. Agora, Mateus 27, 4. Meu Deus. Ao meio-dia começou a escurecer, mas ainda não era a hora do cordeiro morrer. Toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Por quê? Tem a hora certa do cordeiro morrer. Meu Deus. E Deus estava querendo dizer o seguinte: a sombra que vocês viram lá, eu estou mostrando para vocês agora. 46. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Ou Deus meu, por que me abandonaste? E às 3 horas da tarde, o cordeiro é sacrificado. Exatamente como manda Êxodo capítulo 12. Qual que era o objetivo de Deus? É dizer para mim e para você que o cordeiro estava morrendo. Ele está colocando Jesus no texto de Êxodo. Por quê? Porque a primeira parte desse texto que lemos, até o versículo 6, a ideia de Deus é fazer o seguinte: nós identificarmos Jesus, porque a partir de agora, Ele vai começar a mostrar o seguinte: aonde a obra de Cristo se encaixa para nós. Até agora o versículo 6, ele quis dizer o seguinte: você precisa enxergar Jesus aí. Então ele fala, ó, o cordeiro tem que ser sem defeito. Pilatos falou: esse cara não tem defeito nenhum. Ele tem que morrer às 3 horas da tarde, ou ele tem que morrer à tarde. Jesus morre à tarde. E eu gosto, né? Porque fala ali no 46, Jesus gritou bem alto: está consumado. Uou. E aí, exatamente nesse momento, as muralhas de Jericó caíram. Uou. Lembram das muralhas de Jericó? Lembra quando Josué não está em Jericó? Né? As muralhas. As muralhas, e aí, né? Muitos pastores pregam para você assim: não, irmão, dá 7 voltas para as muralhas de Jericó caírem.
Caiu. Grita! E aí tem irmão que sai daí pela rua dando 7 voltas ao redor da casa que ele quer comprar. E aí no final da 7ª volta ele levanta as mãos na frente da casa. Glória a Deus! Aí quem está lá dentro da casa fala assim, Ih, é doido. Sabe por quê? Porque não entende a sombra. Oh, meu Deus. Deixa eu falar para você. Não precisa das muralhas caírem, porque elas já caíram. E não foi do seu. Presta atenção. E não foi porque você gritou, não. Foi porque ele gritou. Está consumado. E aí a parede de inimizade que havia entre nós caiu. Meu Deus. E a guerra que havia entre nós e Deus acabou. Agora nós temos paz. Amém. E aí quem estava lá, né? Achando que estava protegido pela muralha, mas estava preso. Oh, meu Quantas Deus. vezes nós estamos presos e achamos que estamos livres? Bom, isso é apenas uma notinha de rodapé. É. Irmãos, vamos agora passar para a parte onde nós começamos a entender por que Jesus teve que morrer exatamente numa Páscoa. Por que Jesus não morreu 3 dias depois da Páscoa, 3 dias antes? Teve que ser exatamente na Páscoa, porque havia ali uma figura. A Páscoa representava algo. O versículo 7 de Êxodo 12 diz o seguinte: pegarão um pouco de sangue e passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Por que isso, irmãos? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Meu Deus. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: se o inocente não derramar o sangue, não há remissão de pecados. O sangue é derramado para pagar pela vida, ou seja, naquele momento Jesus estava pagando o nosso resgate. É importante entender isso porque quando Adão peca no Éden, ele pega a posse dele, e passa para o pecado. Ou seja, o pecado passa a ser dono de Adão. Como assim? Ele se torna escravo do pecado. Romanos diz: nós não somos mais escravos do pecado. E aí quando a gente lê isso, a gente fala assim: mas eu peco. Por que eu não sou mais escravo do pecado? Por quê? O que Romanos está dizendo não é que você não vai pecar mais. O que Romanos está querendo dizer é o seguinte: o documento de posse. Como é que chama o documento de posse, hein, Ney? Escritura, né? Escritura, né? Pode ser. Documento de posse. Documento de posse que pertencia ao pecado foi comprado. Uou! Ou seja, você não é mais de posse do pecado. Não houve esse diálogo. Ei. Não houve esse diálogo, né? Mas se houvesse, Jesus perguntaria para o pecado assim: quanto que custa a eles? O pecado falaria: o teu sangue. Ele fala: então eu pago. Só que olha o detalhe: o que Deus falou? Precisa passar nos umbrais e no batente. Ou seja, de duas formas. De duas formas. O pecado falou: custa o teu sangue, não é? Aí Jesus falou: não, então está aqui um potinho de sangue. Não, não podia. Tinha forma de ser feito através de expiação e propiciação. Tinha que ser por expiação e propiciação. O que é expiação e propiciação? Já ouviram falar no bode expiatório? Quem já foi bode expiatório aí? Não precisa levantar a mão. O que é o bode expiatório? É quando você assume uma culpa que não é sua. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Ele assumiu uma culpa que não era dele. É o bode expiatório. Então o sangue dele foi derramado como expiação, para assumir o nosso erro, assumir a nossa dívida. Mas também foi como propiciação. O que é propiciação? Propiciação é dar um presente para acabar com a briga.
Nós maridos sabemos muito bem o que é isso, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente faz? Compra um buquê de rosas, né? E fala, amor, eu quero te pedir perdão. Ou uma caixa de chocolate, isso que sua mulher gosta, ou um sapato, É de né? Deus. Né? Ou um sapato, alguma coisa. Vou limpar a casa. O que é? É, ou limpar a casa para a mulher, tá amarrado em nome de Jesus. Que isso? Eu prefiro comprar um buquê de rosa, dá menos trabalho. Eu nem preciso ir lá, eu ligo, passo o cartão e mando o cara entregar. Bom, mas enfim. É um presente para acabar com a briga. Isso é reconciliação. Então, quando Êxodo 7 fala, você passa um pouco de sangue aqui e ali, ele está querendo dizer o seguinte: o sangue também será vertido como expiação e propiciação. Isso é justificação e reconciliação. A expiação te justifica e a propiciação te reconcilia. Bom, dito isso, eu até gostaria de chamar a atenção, aqui é uma notinha de rodapé, né? Por que também tinha que passar nas portas? Porque passar o sangue dá a ideia de apropriação. Aquilo ali é posse. E a vida eterna, nós precisamos tomar posse dela. Paulo, deixa eu ver se eu separei esse versículo. Olha lá, Paulo, em 2 Timóteo 6,12, diz o seguinte: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Não é toma posse da bênção, não, toma posse da vida eterna. Ou seja, traz uma ideia do que? De apropriação. Isso aqui é só uma notinha de rodapé. É interessante que se o egípcio tivesse passado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, mesmo ele sendo egípcio, ele também seria salvo. Sabiam disso? Deus. Nunca Deus disse que era só para os judeus. Ele disse que a porta que estivesse com sangue, ou seja, quem se apropriasse do sangue. Deus. Ou seja, o anjo ele passa para todos, não é? Amém ou não? O anjo passa para todos, mas aqueles que estão com a expiação e a propiciação, a justificação e a reconciliação, o anjo não mata, não toca. Bom, versículo 8. Aqui nós vamos começar a falar da forma. Primeira parte nós colocamos o cordeiro lá, não é? Segunda parte nós colocamos o cordeiro na cruz, expiação e propiciação. Agora nós vamos ver como que nós celebramos a Páscoa. E eu quero adiantar, não quero destruir e nem acabar com o coelhinho da Páscoa e nem com o ovo. Podem dar ovo de Páscoa de presente, não tem problema, não é até gostoso. Inclusive você dá para o teu pastor, pode ser Kinder Ovo, Ferreiro Rocher. Na verdade eu gosto de qualquer um. Copenhague, boa. Tem uns de gato, não? Tem de gato lá? Língua de gato. Pode ser esse aí. Pode ser esse aí. Mas enfim, existe uma forma de se celebrar a Páscoa. Versículo 8 diz o seguinte: nessa noite a carne deverá ser assada na brasa, comida com pães sem fermentos e com ervas amargas. Versículo 9: a carne não deverá ser comida crua nem cozida, o animal inteiro, incluindo o que? Cabeça, perna e miúdo. Eu não sei se alguém já comeu a cabeça de cordeiro, mas um pernil de cordeiro, né? Epa! Outra coisa, não sei se alguém já comeu um miudinho de cordeiro. Sim. Mas que isso aí? Sempre tereis entre vós, né? O que mais que ele fala? Come também as pernas. Eu já vi comer pezinho de frango, mas pezinho de cordeiro eu nunca vi. Mas a palavra diz o quê? Coma cabeça, pernas e miúdos. Versículo 10: não deixem nada para o dia seguinte, queimem tudo que sobrar. E o versículo 11: já vestidos, calçados
e segurando o bastão como um depresso animal. Esta é a Páscoa de Deus o Senhor. Bom, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que a carne deveria ser assada, não poderia ser crua, não poderia ser cozida nem crua, mas deveria ser o que? Assada. Por quê? Porque para comer o cordeiro não pode ser do meu jeito ou do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Você não se relaciona com Deus do jeito que você quer. Por isso que hoje nós vamos fazer aqui a apresentação de novos membros. Por quê? Por que existe igreja? Porque você não se relaciona do jeito que você quer, do jeito que você acha melhor. Não, é do jeito de Deus. Algumas versões, talvez vocês tenham aí, desse texto de Êxodo 12, fala assim que ele não poderia ser nem cru, nem cozido, nem assado na brasa. Ele devia ser queimado no fogo. Não sei se você já comeu carne queimada no fogo. Não é tão bom como uma carne assada na brasa. Então o que Deus estava dizendo, o recado que Ele quer nos dar nessa manhã, é que quando você celebrar a Páscoa, lembre-se, não é do seu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é possível celebrar a Páscoa e viver do jeito que você quiser. Eu não posso fazer a coisa certa de forma errada. Presta atenção. O que é fazer a coisa certa de forma errada? Se o cordeiro fosse assado ou cozido, eu não estaria comendo o cordeiro do mesmo jeito? Ou seja, eu estaria fazendo a coisa certa, mas de forma errada. Então é possível servir a Deus de forma certa? Não, como é que é? É possível servir a Deus que é certo, mas de forma errada. É possível servir a Deus que é certo, mas de forma errada. Irmãos, nós estamos vivendo dias que são muito difíceis. Dizem que as pessoas estão buscando felicidade a todo custo. E as pessoas trabalham pela felicidade. Eu estava aqui ministrando aquela hora, falando de uma conversa que tivemos ontem no carro, eu, meu filho e a minha mãe. E aí nós estávamos ouvindo uma boa música. E eu, modéstia à parte, gosto de uma boa música. Eu nem sei qual a música que nós estávamos ouvindo naquele momento, né? Não era Engenheiros, não. É que eu fiz uma playlist aí de umas músicas da década de 80 que eu vou te falar, arrependo a boca do balão. 80 e 90. E aí nós estávamos lá ouvindo aquela música boa e tal, não sei o quê. Não lembrei qual que era nesse momento. É porque nós estávamos passando ali em Belo Vale. Aleluia. Aí você entende o que é Belo Vale quando você chega lá no alto. Você fala, meu Deus, que lugar bonito. E aí estava tocando Elton John, né? Era Elton John. E era num acústico MTV, então estava só ele com o piano. E realmente muito bonito. E aí a gente estava falando o seguinte: uma música como essa, você consegue ver a perfeição de Deus e a imperfeição do pecado. Porque você consegue ver uma música maravilhosa de um cara extremamente talentoso, com uma voz maravilhosa que te leva para um ambiente gostoso, né? A sua alma para um ambiente gostoso. Mas você olha a pessoa, o cara é um drogado, um beberrão. Então você consegue ver a perfeição de Deus e a imperfeição do pecado no mesmo momento. E aí o meu filho estava falando assim, é tudo que eu preciso para viver, né? Ele falou uma boa música, o que você falou? Uma bela paisagem, né? Comida, ele falou assim, comida, água, uma boa música, uma bela paisagem, é tudo que eu preciso para viver. E aí eu tive um insight naquele momento. Eu falei assim, mas o que você precisa para morrer? Aí ele falou assim, amor, para mim morrer eu só preciso que falte o ar, aí eu morro. Eu falei, não, você precisa do cordeiro. Porque sem cordeiro, se você morrer, não vai ser muito bom. Então a pergunta não é o que eu preciso fazer para viver, o que eu preciso fazer para morrer. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, se o anjo passasse, tem sangue nos seus umbrais? Você se apropriou do sangue? Ah, pastor, não, porque eu queria ouvir na Páscoa.
queria ouvir que coelhinho da Páscoa, que trazes para mim. Achei que só ia trazer ovos aqui de Páscoa, tá? Não era isso que eu queria ouvir. Bom, meus irmãos, além de você ter que assar o cordeiro no fogo, ainda havia um detalhe. Você precisa comer não só o pernil ou o lombo. Eu nem sei se tem lombo, deve ter lombo de cordeiro, né? Deve ser gostoso, né? Mas enfim, você além de comer o pernil do cordeiro, você tinha que comer o quê? A cabeça. O que mais? As pernas e as vísceras. Por quê? Porque você precisa ter a mente de Cristo, ou seja, a cabeça, pensar como Jesus. Ou até de forma mais profunda dizer o seguinte: pensar nas coisas de Jesus. Porque nós pensamos muito nas nossas coisas. E talvez nessa manhã de celebração de Páscoa, o Senhor esteja te dizendo o seguinte: pensa um pouco nas minhas coisas, que na verdade são as suas coisas. Aí ele fala também o quê? Que precisamos comer as pernas. Por quê? Porque nós devemos andar assim como Cristo andou. E o último fala de comer as vísceras. Por quê? Porque devemos sentir como Cristo sente. Então comer a cabeça, a perna, as vísceras diz de mente, sentimento e caminhada. Amém? Amém. O que mais? Devemos, irmãos, comer o cordeiro todo. O texto fala o seguinte: não guarde nada para amanhã, coma tudo. A unha, o olho. Por quê? O que a Bíblia está querendo dizer com isso, irmãos? Nós não vamos comer somente o que gostamos ou o que queremos. A Páscoa nos lembra que não podemos ser seletivos. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu aceito, aquilo eu não aceito. Não podemos ser seletivos, devemos comer o cordeiro por completo. O que mais? E aqui, me permitam fazer apenas uma notinha de rodapé, mais um. Por que Deus escolhe um cordeiro? O versículo 12 diz que Deus vai julgar os deuses do Egito. E havia uma característica na religião egípcia: os deuses tinham fisionomia, rosto de animal, corpo de homem. Então, se você pesquisar os deuses do Egito, você vai ver um homem com o rosto de cachorro, por exemplo, ou um homem com o rosto de cavalo. Inclusive tem uma banda, parece que os caras tocam assim, né? Ou não sei, é um trem. Eu vi esses dias na televisão, mas eu só passei e vi. Tava tendo um show e tinha um cara lá com um rosto assim de cavalo e tocando uma guitarra. Nem sei se ele estava fazendo aquele dia, mas enfim. Então havia que os deuses do Egito, eles tinham corpo de homem, mas eles tinham rosto de animal. O único animal que não era representado na religião egípcia era o cordeiro. Olha. O único que não era representado era o cordeiro. Bom, fecha a notinha de rodapé. Além de comer, além de assar a carne no fogo, que não era muito bom, e além de ter que comer a cabeça, as pernas e as vísceras, a palavra diz também o seguinte: o tempero do cordeiro era o que? Ervas amargas. E a gente faz bacalhoada com azeite. Eu ia falar azeite galo, mas falar galo é pecado, né? Então, azeite de oliva, um azeite bom. Não. Não, azeite galo você vai ter que sacrificar o galo, matar o galo. Gostei.
botar na panela, hoje é dia, aleluia. Bom, aí ó. Irmãos, o tempero do cordeiro qual que é? Ervas amargas. O que isso nos diz? Diz o seguinte, que tem um dia que nós devemos experimentar o fruto das nossas ações, ou seja, sentir o gosto amargo do pecado. A gente tem que saber exatamente o quanto o pecado ofende Deus, ou o quanto o pecado do nosso pai Adão ofende Deus. Ervas amargas diz o seguinte, porque às vezes a gente não consegue arrepender, porque a gente não consegue ter a clara visão de como ofendeu a Deus o nosso pecado. Bom, pastor, como eu tenho a clara visão de que o meu pecado ofendeu a Deus? Você sabe quando Jesus foi maltratado? Você sabe quando Jesus foi chicoteado? Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, zombaram dele, cuspiram em Jesus, despiram ele completamente, que ao contrário dos dias de hoje, que ficar nu é bonito e alguns ganham até dinheiro, naquela época era vergonhoso. Então, ou seja, tudo que se podia fazer para um homem, para humilhá-lo, eles fizeram. Por que isso aconteceu com Jesus? Porque Deus estava querendo dar uma mensagem. Olha o quanto o pecado ofende. Se você quiser saber o quanto o pecado ofende a Deus, leia a crucificação de Jesus, porque naquele momento o meu e o seu pecado estava chegando no nível máximo. Então quando a Bíblia diz, celebre a Páscoa com ervas amargas, porque é dia de você lembrar, o meu pecado ofende muito Deus. O meu pecado ofende. O Espiritismo diz o seguinte, que Deus é tão grande que Ele não pode ser ofendido pelo pecado. Sabiam disso? O Espiritismo prega o seguinte, que eu não posso pecar contra Deus, porque Deus é muito grande, quem sou eu para pecar contra Ele? Irmãos, se isso fosse verdade, Deus não nos salvaria. Deus só nos salva porque o nosso pecado ofende a sua moral. E Ele precisa, se Ele ignorasse o nosso pecado, nós não seríamos salvos. Bom, quando falamos então de ervas amargas, nós estamos falando do que? De arrependimento. E aí, a gente volta para o Evangelho. E qual que é a mensagem do Evangelho? Arrepender e crer. Não tem como você ter fé sem arrependimento. Primeiro você arrepende, depois você crê. É sempre assim. Sempre que o Evangelho é pregado, é sempre nesses níveis. Além de você comer o cordeiro assado no fogo, cabeça, miúdos e pé, com ervas amargas, para acompanhar esse cordeiro, para acompanhar esse menu, ainda tinha pães asmos. O que é pães asmos? É pães sem fermento. Não sei se alguém já comeu pão sem fermento. Não é bom. É duro, sem gosto, esfarela. Por quê, irmãos? Porque o fermento é que faz a massa crescer. O que eu aprendo com isso? Não adianta. Ops. O que adianta? O que eu aprendo com isso? Não adianta comer o cordeiro temperado com ervas amargas, se não houver uma consciência de uma vida de santidade. O fermento, ele fala do quê? Do pecado. Então, a Páscoa é o momento de, primeiro, você se conscientizar de que você precisa evangelizar. Segundo, você se conscientizar
você não come cordeiro do jeito que você quer. Terceiro, que o arrependimento tem que fazer parte da caminhada cristã. E quarto, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós podemos fazer a encenação da crucificação de Cristo, mas o que nós devemos fazer nesse dia é uma aliança com a santidade. Deus, eu não vou viver mais do jeito que eu vivo. Amém. Senhor, eu não vou viver mais dessa forma. Irmão, tudo o que a sua consciência te acusar, pare de fazer. Tudo o que a sua consciência te acusar, pare de fazer. E é interessante que a Páscoa, o dia que ela encerrava, começava uma festa de 7 dias, que era chamada de a festa dos pães asmos. Porque a santidade ela é posicional, como eu comecei o culto de hoje falando. Deus te coloca em uma posição de santidade, mas também é uma vida. Então eu quero te incentivar nessa manhã a uma mudança de vida. Porque a fé, ela tem que ter a raiz do arrependimento e o fruto da conversão, o fruto de mudança de vida. Então é manhã de você mudar, de você se comprometer com essa mudança. Amém ou não? E o versículo 10, já estou indo para o final. O que diz no versículo 10? Não deixem nada para o dia seguinte, queimem tudo o que sobrar. A Bíblia, ela em vários lugares, ela fala do hoje. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, não me lembro o versículo, mas está lá. E Hebreus 3,7 diz que se hoje ouvides a voz do Senhor. O que essa palavra nos diz? Que nós não devemos deixar nada para resolver amanhã. Nós gostamos muito de procrastinar. Ai, Deus está me chamando para a obra, mas amanhã eu vou. Não, preciso me preparar mais. Mas aí tem uma escola para fazer, não, mas não dá para a escola. Ah, eu quero fazer isso, não, mas eu preciso. Sempre a gente tem um discurso de quê? De procrastinação. Isso acontece até no arrebatamento da igreja. Tem gente que ainda acredita que se ele não for arrebatado na primeira vez, ele vai ser na repescagem. Não, se eu não for na primeira vez, na segunda eu vou. Não, irmão, se você perder a primeira oportunidade, não tem outra chance. Pastor, mas o arrebatamento ou a tribulação não é um período de grande salvação? Sim, mas nunca para quem era igreja. Então se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, para você não vai ter segunda chance. É o que está escrito lá, ó. Não deixem nada para o dia seguinte. Então se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. A Páscoa é dura, hein, irmãos? Fala de arrependimento, conversão, ministério, fala de tudo que é a vida cristã. E o versículo 11 diz o seguinte: já vestidos, calçados e segurando o bastão, como depressa o animal. Tem uma outra versão que fala assim, você está no 12, abre. Fala assim, cajado na mão, como depressa o cordeiro. Sandália no pé, vestido no lombo e cajado na mão. Qual que é a ideia que isso nos dá, irmãos? Qual que é a mensagem que Deus está falando? A Páscoa é o início da nossa peregrinação. O 12, Êxodo 12, versículo 11. O que diz aí? Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Então, estáis prontos para partir. Meu Deus. A Páscoa também é o momento de você refletir. Será que eu estou pronto para partir? Será que eu estou com as minhas coisas todas resolvidas? Tem um texto de Ezequias que fala, né? Põe a tua casa em ordem. E aí tem gente falando, não, eu preciso pagar todas as minhas dívidas para pôr a casa em ordem. Não, isso é profético. Está dizendo assim, no dia do Senhor,
sua casa tem que estar pronta. Ai, meu Deus. A Páscoa nos lembra da necessidade de estarmos com a casa pronta. Irmãos, como nos falta a mentalidade da eternidade? Como nos falta? Como a gente fala, por exemplo, que a gente não tem tempo para fazer a obra de Deus. Ora. Não juntar esse tesouro onde a traça e a ferrugem corrói. Mas a juntar tesouros do céu. Bom, eu propus, ao contrário dos dias normais, eu propus 7 aplicações. Aleluia! Não, mas vou falar bem correndo. Então ali, 7 aplicações para a Páscoa. Primeiro, você se considera livre do Egito? É uma pergunta. E paralelo a ela, o que te causa atração? Você ainda é atraído pelo Egito? Será que as carnes gostosas do Egito te atraem? Segunda aplicação. Você tem se apropriado de Cristo através da fé? Ou, em cima dessa pergunta, tem sangue nos seus umbrais? Você se considera salvo em Jesus Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Terceiro, você tem comido cordeiro? Você tem comido todo o cordeiro? Ou ainda existem áreas de reservas na sua vida? Não, aqui o cordeiro não mexe. Aqui o cordeiro não toca. E aí, paralelo a isso, você pensa como Cristo, anda como Cristo, sente como Cristo? Quarta aplicação. E as ervas amargas? Será que o pecado ainda te dói? Você consegue dizer como Paulo que você é o pior dos pecadores? Mas hoje eu não sou mais pecador. Não, mas o pecado ainda precisa te doer, porque doeu em Cristo. Quinto, tem fermento na sua vida? O que é o fermento? O que nós chamamos de pecadinho de estimação. No dia que eu tive que falar com o irmão, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu precisei de confrontá-lo e falar: cara, você vai ter que abrir mão disso. Pastor, mas já me tiraram tudo, até isso. Eu falei: irmão, você ainda não entendeu o Evangelho. Ninguém te tira nada. O que acontece é muito simples. É exatamente isso aí, O fermento precisa sair. Sexto, você está compartilhando o cordeiro? Você fala do Evangelho para as pessoas do seu trabalho? Você fala do Evangelho para as pessoas da sua família? Você compartilha o Evangelho verdadeiro? Ou você fala com a pessoa, se você não crê em Jesus, você vai para o inferno? Ou por outro lado, você fala assim: não, vamos para a igreja, para Deus resolver todos os seus problemas. Não, tem um culto de terça-feira que é uma bênção. Pastor, ora por todos os problemas. Não, pastor Léo só fala de pecado, não vamos lá, não, vamos no outro ali, que lá... Eu não estou falando que você não pode ir em outro, você pode ir onde você achar melhor. Só estou te falando o seguinte: como você compartilha o cordeiro? Você oferece o cordeiro como algo, um produto que as pessoas vão adquirir para resolver os problemas dela? Ou você compartilha o cordeiro como o cordeiro pascal? E 7, até que ponto a eternidade te toca? Em paralelo a isso, o que você está procrastinando? Isso é Páscoa, pessoal. Vamos fechar os olhos, vamos orar.
Querido, eu queria te incentivar nesta manhã. A segunda essa palavra que foi ministrada, daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. E a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. E o que muitas vezes nós fazemos é examinar e não tomar a ceia. Ai, não, eu tenho pecado, não vou tomar a ceia. Não. Examine-se o homem a si mesmo. E coma da carne e beba do sangue. Qual carne e qual sangue? A carne do cordeiro e o sangue do cordeiro. Cordeiro pascal, esse que nós te oferecemos nesta manhã. Não o cordeiro do peixe, do bacalhau, ou do coelhinho da Páscoa, ou do chocolate, não. O cordeiro das ervas amargas, o cordeiro da cabeça, das pernas, do miúdo, o cordeiro que você precisa comer por completo. A Páscoa é o momento de você, como o apóstolo Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 5, aonde está o teu orgulho e a tua arrogância. Então eu queria que você, aí no seu lugar, orasse nesta manhã e falasse com o cordeiro, falasse com o Senhor nessa manhã. Talvez você não tenha nada para falar, então agradeça. Fala: obrigado porque tu és o meu cordeiro pascal. Obrigado porque tu és aquele que morreu por mim. Obrigado porque eu posso me apropriar do teu sangue, eu posso tomar o teu sangue, que não é o meu, e passar nos umbrais e nos batentes da minha porta e dizer: eu tomo posse da vida eterna. Senhor, nesta manhã nós oramos, Pai, e quebrantados por esta palavra, nós nos humilhamos à tua presença. Senhor, nós queremos realmente celebrar a Páscoa com ervas amargas. Senhor Deus, não nos sentindo melhores do que aqueles que estão no mundo, não nos sentindo melhores do que aqueles que não entendem essa palavra, mas exatamente, Senhor Deus, com a plena consciência de que nós devemos compartilhar o cordeiro com o maior número de pessoas possível. Senhor Deus, nós comemos as ervas amargas do arrependimento, de quanto doeu em ti o nosso pecado. Senhor Deus, nos ensina a comer o cordeiro inteiro, as partes que não são muito boas, que a gente não gosta muito. Senhor Deus, não nos deixa ser seletivos, não nos permita ser seletivos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender, nos ajuda a entender, Pai. Nessa manhã queremos entender, Pai, que o momento em que nós estivermos aqui ceando, Senhor, nós possamos entender o que o Cordeiro fez por nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus.